Olá, pessoal! Olha, mais uma vez eu aqui, Anne Couto, para mais um podcast CoutoCast. Pois é, mês de aniversário, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo, mas ó, eu espero que você esteja assistindo conosco agora, ao vivo, porque eu tenho algo muito especial para passar para vocês. E se eu fosse você, eu ficava antenada, porque tem muita coisa legal no programa de hoje. E para falar do programa de hoje, sabemos que é o mês de aniversário, né? E nós tivemos uma convidada ano passado que eu prometi para vocês que ela voltaria na edição de aniversário. Pois é, promessa é dívida. E hoje eu vou estar trazendo ela para mais uma vez ela passar para vocês algo muito legal, inclusive sobre a terceira edição. A terceira edição do evento Mulheres que Lucram, só que o legal é toda a dinâmica dessa nova edição. E esse papo de hoje, a gente vai estar trazendo algo relacionado a nós mulheres, a parte do desenvolvimento pessoal, como nós podemos ali melhorar as nossas relações conosco mesma, no nosso consciente, para poder empreender e alcançar os objetivos. Mais uma vez conosco, Jennifer Gueto, seja bem-vinda. Mais uma vez, como foi prometido, né? Prometemos e cumprimos. Você está aqui na edição de aniversário do CoutoCast e para falar exatamente do evento desse mês. Conta para todas nós aqui. Assim, tem muita coisa que eu tenho certeza que eu ainda não sei, galera, e que ela vai revelar hoje. Que honra estar aqui mais uma vez, como você disse, promessa dívida e voltamos, né? Eu me lembro que quando eu estive aqui foi justamente para falar sobre empreendedorismo feminino, em um mês muito especial. E mais uma vez volto para falar desse tema que eu amo. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, que é falar de mulheres, falar sobre negócios, falar sobre pessoas. E aqui estou eu. Me sinto muito honrada por mais uma edição ao lado de vocês. Obrigada. Então, Jennifer, vamos entender agora como é que vai ser a dinâmica dessa terceira edição, né? Tem algumas coisas aí que eu vi, muita novidade, inclusive de cenário, né? Traz para as meninas aí o que a gente espera da terceira edição do Mulheres que Lucram 2026. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Gates, sou empresária, diretora criativa e fundadora da comunidade Mulheres que Lucram. Mas eu costumo dizendo que, para além de qualquer cargo que eu ocupe, sou filha amada de Deus, sou apaixonada por mulheres e por negócios. E foi aí que nasceu a comunidade Mulheres que Lucram, onde justamente o objetivo é direcionar e acelerar mulheres para viver o seu real propósito. E para essa edição, na verdade, eu costumo dizer, como eu trabalho justamente no desenvolvimento de marcas, produtos, negócios, eu sempre levo aquela base, né? Que qualquer produto que você for desenvolver é para atender uma necessidade do mercado. Então, na verdade, não era nem para o mês da mulher. Foi um produto que eu já estava pensando, uma edição que eu estava pensando para fazer em janeiro, voltado ao Janeiro Branco, falando da saúde mental. Porque é aquilo que essa edição vai estar trazendo como ponto principal. Por trás de todo CNPJ, existe um CPF. Parece até algo que eu ouvi de uma leitora com relação ao meu livro, né? Eu recebi um feedback muito parecido. Ela dizendo assim, Anne, o teu livro, quando a gente lê, a gente consegue ver que tudo que você traz, a sua abordagem, a gente consegue aplicar em todas as áreas da vida. E aí foi onde eu trouxe para ela essa reflexão, né? Porque por trás de uma empreendedora existe uma pessoa. Então não dá para eu dizer assim, porque nós mulheres somos multipotenciais. Mas, por trás dessa multipotencialidade, existe aquela mulher que tem as suas emoções, que tem os seus sentimentos, então precisa olhar por esse ângulo. E assim, o mercado, de modo geral, ele foi feito para o público masculino. Então, quando a mulher foi inserida, ela não foi adaptada, ela só chegou. Então, as mulheres têm jornadas, têm responsabilidades e têm emoções que não podem e não devem ser ignoradas, mas ser observadas realmente como estrutura de quem lidera. Então, Mulheres que Lucram vai trazer, né, não só eu, mas vários profissionais que logo, logo vocês vão conhecer melhor, que realmente me ajudaram nesse processo. Então, o Mulheres que Lucram, edição especial Beira-Mar, nasceu justamente de uma necessidade minha, enquanto mulher, enquanto empreendedora, que precisava dar conta de tudo. Mas quem estava dando conta das minhas reais necessidades? Ai, não, essa aí você vai ter que contar, porque eu tenho certeza que é o que 99% das mulheres vivem e poucas mulheres ainda aceitaram a condição de dizer assim, soltar o fardo, né? Exatamente. Algumas porque realmente não tem como soltar, infelizmente. Eu digo isso porque eu já estive nesse lugar.
outras porque nutre a crença de que tem que sim dar conta de tudo, que aquela mulher que assumiu Mulher Maravilha, que a a gente costuma síndrome da dizer, Mulher né? Maravilha. Mas, enfim, a gente precisa agora trazer através do programa e anunciar através do evento que não precisa ser dessa forma e que isso, ao longo prazo, tem um preço muito alto. Fala um pouco da Não é sua experiência. autossustentável, né? Então, antes do evento mesmo, eu já via percebendo necessidades na minha forma de empreender. Porque eu justamente era essa pessoa. Ainda tô melhorando, ainda sou, tô melhorando. Mas essa pessoa que realmente queria abraçar o mundo, que queria dar conta de tudo. Aquela pessoa que quando entra nas coisas, entra de cabeça e se dedica. Só que até que ponto vale a pena? Então, assim, eu percebia que me faltava prioridade, que como eu tinha que cumprir, eu fazia. Então, assim, só que acabava que eu negociando os meus inegociáveis e acabando passando por cima de princípio, por cima até daquilo que era importante para mim. Por exemplo, um pilar, a saúde, que a gente ignora. Só que, como você disse, a longo prazo isso não é sustentável. E sem contar, Jennifer, que se nós não tivermos saúde, como é que vamos dar conta de De tudo, tudo. né? E é aquilo, você pode ser substituível em qualquer lugar, menos dentro da sua casa nesse lugar da pessoa por trás da sua empresa. Você é a dona do negócio, nenhuma pessoa vai substituir isso. Principalmente dentro de si mesma, né? Exatamente. Dentro de si mesma. Você falou que vai ter um grupo, vai ter outras pessoas envolvidas nessa edição. Fala um pouco dessas meninas, porque, óbvio, né? A galera vai conhecer elas também, que a gente não vai deixar vocês sem saber quem é esse time que vai estar compondo, né, essa nova edição. Fala um pouco do que vai ser entregue nessa edição. Então, Ana, eu acredito que ninguém chega longe sozinha. Perfeito. Essa é a verdade. E como eu disse, como eu passei por todo esse processo de realmente, assim, soltar esses fardos, entender que eu precisava entender, porque a gente, às vezes, muitas vezes a gente sabe, mas não entende e não se dá realmente, não coloca nesse lugar de humildade, de entender que a gente precisa de ajuda. Né? Então, eu tava levando realmente tudo sozinha e pesava demais. Até que chegou um momento que ficou assim, sustentável, que foi, eu digo que foi uma experiência que nasceu, na verdade, de um convívio com a minha avó, uma pessoa que eu amo, que eu convivi durante toda a minha vida, e hoje eu estou à frente desse processo com ela. E foi muito engraçado que minha avó foi diagnosticada com estresse pós-traumático. E eu fui entender justamente, foi quando eu fui para a área de científica, estudar quais eram as causas, o que levava a pessoa a chegar nesse estopim, né? Nesse ponto crítico como ela chegou. E aí eu percebi que não só eu, mas várias pessoas, empresárias, empreendedoras, principalmente, que estavam ao meu redor, estavam tomando o mesmo caminho. Falei, vai dar algo ruim, porque vai ser eu e elas no mesmo barco. E eu não quero que isso aconteça. Engraçado, Jennifer, que você trouxe aí um ponto que foi exatamente o que me motivou também a desenvolver o método cíclica, né? Quando em 2021, na verdade, 2020, eu tive que operar a coluna, né? Então eu já estava num processo emocional fragilizado, porque uma mulher multipotencial, hiperativa na minha área, e aí se encontrar numa condição de cama, tal, depois pandemia, e aí, consequentemente, eu vi outras mulheres também tão dinâmicas quanto eu, entrar também em estágios críticos de saúde emocional e mental. E aí foi quando eu fui estudar sobre, né? Então foi quando eu entendi que nós estávamos desrespeitando o nosso ritmo natural, a nossa biologia cíclica. Então coincide muito, né, com o motivo que fez você ampliar a sua percepção. Essa visão, justamente. Perfeito. E aí foi quando nasceu o Mulheres que Lucram, essa edição em específico, em qual sentido? De que justamente essas mulheres precisavam não olhar para o negócio enquanto estrutura, porque é isso que eu sempre digo, que lucrar não é sobre ganhar dinheiro a qualquer custo, é sobre prosperar, e prosperar em todas as áreas, na vida e nos negócios. Perfeito. Então, essa edição foi justamente trazendo essa bagagem, essa experiência que eu tive que lidar, porque assim, eu não tenho um único negócio, então eu caminho por várias áreas, atendo vários públicos e tenho diversas, vamos dizer assim, funções para além dos negócios, perfeito, né? E aí, quando acarretou de acontecer algo voltado à minha vida pessoal, que eu falei, nesse momento ninguém pode estar à frente, sou eu. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou lidar com tudo isso? E foi quando pesou demais, o meu emocional. A gente pensa na questão financeira, porque eu tive que realmente abrir mão. Então, imagina, eu até brinquei, estava conversando com algumas amigas, falei, amiga, eu recebi uma promessa, assim, foi algo assim de Deus, mesmo que ia ser o ano, eu ia acelerar, ia ser assim, assado, e tá acontecendo tudo isso, tem alguma coisa errada. Ela falou, amiga, tudo tem um propósito. Então, assim, se Deus, só acredita na promessa, não pense mais nada. E a gente se coloca nesse lugar de questionar Deus, né?
Você trouxe esse ponto e me lembrou também de uma outra coincidência. Quando eu retomei, na verdade, não que eu tinha, mas assim, quando eu retomei de uma forma mais profunda a minha conexão espiritual, foi uma das coisas que eu passei a pedir. Foi as únicas coisas que eu pedi ao Senhor e até hoje eu só faço isso. Pedir força e sabedoria. Só que na minha imaturidade espiritual, eu achava que a força ia vir, né, de outras formas. E aí ele me colocou em diversos processos e que não foi gostosinho, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Peça algo a Deus, mas depois eu aprendi com o Thiago Brunet sobre isso. Você peça agora sabendo que você vai receber. Só que é onde entra, né? A gente acha que a gente vai... sabedoria, vai abrir o seu crânio Exatamente. E vai receber sabedoria. Não. Então, eu fui colocada em situações onde Deus me moldou, me desenvolveu a habilidade de ter força. Me colocou em situações onde eu tive que utilizar a sabedoria para discernir, para tomar as decisões, para fazer as escolhas e seguir os caminhos certos. E eu digo, caramba, gente do céu, é muito desafiador, é muito extremo. E aí, quando você traz esse ponto, me lembra exatamente de 22 anos atrás, quando eu tomei essa decisão e busquei esse direcionamento. E assim, o bom é que você teve a mesma consciência que eu tive. Tem um propósito. Não vai ser simples, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? E a palavra já nos fala isso, né? Que nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Então, quando a gente traz a luz para a nossa vida, essas promessas é onde entra a força, é onde entra, sabe, aquele fôlego para poder continuar seguindo. E aí, você falando disso, eu me lembro que quando eu vi falar sobre marcas, eu falei da questão dos pilares, Sim. inclusive os valores. E hoje, um dos valores, inclusive, do Mulheres que Lucram é a fé. Porque a fé, ela não sustenta, mesmo quando, na matéria, né, no plano real, vamos dizer assim, Sim. tá tudo... ao contrário, né? Então, hoje é algo que eu levo como, assim, uma prática de vida mesmo, né? Então, o Mulheres que Lucram nasceu de toda essa conjuntura da minha realidade, inclusive dentro de casa. Então, realmente foi uma experiência pessoal que eu acabei levando para os negócios. Perfeito. E eu vi que deu certo. Só que é aquilo, como eu disse, a gente não faz nada sozinha. Nesse processo todo, teve pessoas que, assim, umas já estavam, né, na minha vida, mas se apresentaram de outra maneira, e tem outras que foi assim, de Deus mesmo. Que eu falo, né, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Legal. E ele foi realmente me apresentando as pessoas que eram para estar, e essas pessoas, elas não estão ali apenas para compor, né, um grupo, mas também para trazer soluções, e são pessoas que fizeram parte desse meu processo. Então, são pessoas ali que têm propriedade para falar o que estão fazendo, o que foram chamadas para fazer. Aí você falou de as meninas que vão compor essa próxima edição, né? Que aí é onde você falou das pessoas que chegaram para compor esse projeto mediante ao propósito. Fala um pouco rapidinho sobre elas, porque daqui a pouco elas vão estar conosco também. Né? Mas vamos fazer um breve resumo, né? Faz aí um... Então, para essa edição, além de mim que eu estou falando, né, unindo todo esse conhecimento aplicado aos negócios, nós teremos o time com a profissional de educação física Regiane, como falei, foi uma pessoa que já estava na minha vida há muitos anos, Sim. só que dessa vez se apresentou de forma diferente. Eu falo assim que Regiane é um anjo que fez parte da minha vida, da vida da minha avó, que conduziu todo esse processo, né? E a Regiane, o propósito dela é muito lindo, que é usar o movimento para, assim, trazer a melhor versão das pessoas. E aí, com a minha avó, ela trabalha justamente essa questão, né? Minha avó era uma pessoa que estava em um estado depressivo clínico. E ela não queria fazer nada. Regiane lá, não, Edna, você vai fazer, você consegue. E hoje ela ainda não está 100%, mas ela já tem autonomia de falar. Não vai ter aula hoje, não? Ela é assim, não vai ter aula hoje, não. E, naturalmente, eu que era uma pessoa sedentária, falava educação física, exercício, eu fugia, Anne. Nunca gostei. Hoje eu chamo, bora, que a gente já está esperando. É muito engraçado isso. Então, assim, é realmente uma pessoa que usa do conhecimento, do movimento, para despertar o melhor das pessoas. E foi uma pessoa que continua nos ajudando, fazendo parte desse processo até hoje, né? Legal. Fora a Regiane, que vai dar início a toda essa experiência, trazendo um movimento, porque além disso, né, do que eu tô falando da experiência, a gente muitas vezes liga a educação física, exercício físico, com estética, quando na verdade vai muito além. Inclusive, e é aquilo que a gente falou também no outro episódio, né, Anne? Que a gente é uma alma que tem um corpo, né? Sim. A alma, ela continua, mas a gente precisa cuidar do corpo para dar continuidade e longevidade a todo esse processo. Então, não tem como a gente sustentar uma grande empresa se a gente não tem uma grande mulher por trás dela. E o movimento, a educação física vai ser um pilar fundamental, né, para esse processo. Aí, fora a Regiane, nós teremos também a Elaine Pereira,
Pereira, que é neuroterapeuta. E assim, Elaine, ela chegou muito... Foi muito engraçado como eu conheci a Elaine, que foi por meio de uma colega minha, Élida, que é uma pessoa que eu sempre menciono, que também é um anjo de Deus na minha vida. Só que a Elaine, ela trouxe justamente a questão da neurociência, né? Voltada ao público feminino, que eu sou uma pessoa, assim, aceleradíssima, Anne. Então, assim, minha ansiedade... Eu sou reativa, minha ansiedade grita muitas das Já vezes. vou fazer uma correção. Sua não tome posse de algo ruim. Assim, a gente tá vendo, a gente aprende a todo momento, eu amo. Porque assim, ó, quando nas nossas declarações, meu copo, minha xícara, meu perfume, mas minha ansiedade, minha depressão, tá repreendido, sua não. Você tá numa condição ansiosa, você tá numa condição depressiva. Eu estou, mas não sou. Entendeu? Você está, A mas não gente é. aqui aprende Perfeito. rápido. Então, foi uma pessoa que trouxe justamente essa questão da autorregulação emocional. Então, hoje eu tô dentro de situações que eu falo assim, meu Deus, se fosse a Jennifer do Velho Testamento, já está... Essa situação aqui já estava outra, mas hoje eu tô conseguindo, inclusive, melhorar esses aspectos, né? Porque não é fácil você lidar com uma pessoa que não tem, não só... E isso em vários ambientes, a gente lida com pessoas, eu brinco que empresa é uma creche de gente adulta, que a todo momento a gente precisa corrigir, a gente precisa orientar, e não é fácil. Muitas vezes você vai estar ali com vários problemas e você vai pensar, eu vou ter que parar para fazer isso, e não é fácil. Então, assim, a gente precisa a todo momento ter essa autorregulação, e a gente é tão perfeito, ela trouxe esse entendimento, que tudo que a gente, precisa já está dentro de nós. Então, assim, um aprendizado que ela me trouxe e eu aplico até hoje. E também, como eu falei, que tem pessoas que são apresentadas por Deus, nós temos também a Patrícia, que ela é fisioterapeuta, e eu conheci a Patrícia de uma forma muito peculiar. Porque, na verdade, foi por meio de um procedimento fisioterapêutico que eu não conhecia. Quando eu fui estudar, sabe mais, eu fui atrás desses profissionais em Aracaju. Coincidentemente, Patrícia era uma pessoa que já fazia ali parte do meu network, mas a gente não tinha uma interação, né? Eu já conhecia, mas era aquela coisa de longe. E quando eu estava buscando esse profissional, eu falei assim, eu quero. As mulheres precisam ter essa experiência. Patrícia foi uma pessoa que foi apresentada realmente por Deus. Qual é a Espírito especialização Santo. dela? É a questão da... Me fugia a palavra. Microfisioterapia. Inclusive, que é uma palavra que eu não conhecia. Eu realmente fui pesquisar e falei, eu nunca vi esse procedimento na minha vida. E é muito engraçado porque ele é muito poderoso, né? É um procedimento que realmente mostra que como o nosso corpo, ele acumula tensões e assim, questões emocionais. Sim. Que a gente muitas vezes quer tratar ali o sintoma, mas não a raiz, né? Então, foi algo muito poderoso. E quando eu conheci ela, eu falei assim, Patrícia, eu quero levar esse conhecimento para as meninas, mas eu quero viver. Porque eu sei que eu preciso e eu só posso falar aquilo do que eu sei, do que eu vivo. E você trazendo aí um pouco de como consiste esse processo, eu acredito que 99% das mulheres precisam. Por quê? Porque nós, na atualidade, né, a mulher do século XXI está num ritmo muito acelerado. Né? Nós já vivemos num ambiente onde já nos cobram demais, né? A autocobrança interna, a cobrança dos ambientes e a cobrança do momento atual, né? Então, faz com que o nosso nível de aceleração ele se torne ao extremo. E esses métodos, eu acredito, né, que auxiliem, né, as mulheres também nesse processo de desacelerar. A gente vai descobrir na entrevista com ela, que ela vai estar aqui conosco também, nós vamos descobrir se eu estou equivocada ou não. Mas é isso, entendeu? Então, assim, nada, não vai ser procedimentos isolados, vão ser o conjunto Perfeito. Que eu vivi e que eu aplico na minha vida e que agora eu quero levar para essas mulheres também. Então passa um pouquinho para as meninas que estão nos assistindo, já para deixar elas com gostinho, né? Porque, assim, a ideia de você passar a sua experiência com elas é de ativar o gatilho do desejo delas de estar no evento para conhecer tudo que vai ser, né? Tudo que vai acontecer lá. Me fala um pouco dessa experiência sua com essa microfisioterapia. Assim, foi algo libertador para mim, porque tinha emoções que eu nem sabia que estava ali guardada, mas que a todo tempo gritava, né? Então, realmente, a Patrícia, assim, uma profissional excelente e que conduziu todo esse procedimento. Eu fui acolhida, eu fui ouvida, e é aquilo que eu digo, não é um procedimento isolado. Realmente, ela vai saber da raiz. Então, tem toda uma abordagem, né, personalizada, ela vai entender quem é aquela pessoa primeiro, para poder desenvolver algo
personalizado, que vai atender o que você realmente precisa. Então, o nosso corpo, ele fala o tempo todo, a gente precisa escutar. E foi isso que eu aprendi, né, dentro desse procedimento. Perfeito. Foi maravilhoso. E assim, só que assim, só quem vive sabe. Pra Por isso que é saber, né? importante vocês realmente estarem presentes, entender e conhecer o melhor. Legal. Além da experiência que as participantes terão, né, com toda essa entrega, né, das convidadas, o que que a gente espera mais para essa próxima edição? Então, essa próxima edição está sendo realmente diferente de tudo que eu já fiz, né, dentro do Mulheres que Lucram. Uma edição que, como eu falei, né, o cenário ele não é estético, ele é realmente terapêutico, ele é escolhido para tratar, porque ele é inspirado na terapia azul. Uma terapia, né, que apesar de não ser tão conhecida, por incrível que pareça, mostra como o nosso contato com a natureza, ela ajuda, né, a questão de controlar a ansiedade, trazer a regulação emocional. E eu estava até comentando que é curioso, porque a gente tem essa costa maravilhosa e a gente não aproveita. Então, não sei se você já teve essa experiência de tipo, eu vou para a praia relaxar. Só que, na verdade, é realmente relaxante. Realmente é terapêutico aquele momento, que é simples, mas é simbólico e é necessário. Inclusive, quando eu fiz o procedimento para a Patrícia, ela brincou comigo, inclusive, Jennifer, vá para a praia, vá relaxar, né? Faça realmente o que você está propondo às mulheres. E assim, é algo que, quando eu descobri, eu já coloco, inclusive, na minha prática, rotina mesmo. Vou à praia, vou ter um momento só meu, não pego no celular, eu realmente relaxo e volto assim. Eu tenho, tem até o ócio criativo que a gente brinca, né? Que eu volto, parece que eu estava nas melhores mentorias, porque eu volto com várias ideias e prontas para executar. Não, e assim, o processo ele traz ele realmente refigura você, ele faz uma Exatamente. configuração mental e emocional incrível. Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Inclusive, ultimamente não tanto, né? Mas era um hábito meu. Como eu moro próximo da praia, então tô sempre lá, caminho, tal, tiro aquele momento, né? Inclusive, nos meus devocionais, a maioria eu faço na praia. Então, assim, para quem vive essa experiência, para quem adota como hábito, como rotina, a conexão com a natureza e a reconexão consigo mesma é transformadora. Inclusive, né, Jennifer, eu fiquei, já tô sabendo que vai ter um parceiro, né, um dos patrocinadores que vai estar levando lá, né, tudo muito... Gente, porque assim, para além desse time incrível de palestrantes e participantes, né, nós também teremos um time de patrocinadores levando lá, né, marcas que se conectam com o propósito do evento. Perfeito, né? perfeito. E você, Anne Couto, estará à frente uma dessas marcas. Conta pra gente melhor sobre. Então, a gente tá fazendo, levando, né, através da GS, né, experiências para as participantes, né, de produtos voltados para o cuidado pessoal, para o bem-estar, autoestima e, claro, produtos que estão relacionados ao verão, né? Por exemplo, nós mulheres temos muita preocupação com os cabelos. Vai para a praia e estraga primeiro o quê? Os cabelos naquele monte de sol, naquele monte de água salgada. A pele tá ali queimando, mas a preocupação é o cabelo. Então, pois é, aí obviamente a GS não brinca em serviço, vai estar levando também um mix de produtos voltado para a linha solar, para a linha facial, corporal, e inclusive vai estar levando também para as participantes, né, uns produtozinhos para vocês degustarem, bem refrescante. Também tem o time do Arte da Fé, que vai estar lá também, né, oferecendo os brindes, né, as lembrancinhas para os participantes, e também vai estar lá com algumas exposições de peças também para conhecer o trabalho do Instituto, né, porque é algo que nós vemos ali, a possibilidade de não só levar o trabalho, mas o lado terapêutico também, né? As oportunidades de empreender dentro do empreendedorismo social, né? Que a proposta do Instituto é essa, promover o empreendedorismo social, mas também trabalhar também com cunho terapêutico. Você, mais do que ninguém, conhece, né, o trabalho com essas peças, enfim. E sou apaixonada. Então, assim, a gente vai estar levando para as meninas do Mulheres que Lucram, para você que vai estar lá participando do evento, para as palestrantes. Gente, se eu fosse vocês, eu não ficar de fora. Mas falando sobre ficar de fora, porque a gente vai agora, daqui a pouco, trazer a próxima convidada, o dia, local e horário. O Mulheres que Lucram, terceira edição especial Beira-Mar, vai acontecer dia 21 de março, este sábado, a partir das 7 horas, no quiosque 07.
em um ambiente realmente pensado para transformar essa experiência. Como eu disse, o mar, ele não é cenário, não é estética. Ele é realmente um ambiente pensado para cuidar de você antes mesmo da primeira palavra. Então, assim, vai ser uma experiência única e jamais vista. Pois é, então, vou estar encerrando com a Jennifer aqui, mas daqui a pouco a gente volta, porque eu vou trazer a Rejane. Ela que é da área, né, da educação física, né, profissional da educação física, onde ela vai estar também compartilhando conosco como ela vai estar contribuindo para essa próxima edição. Volto já já. Parabéns ao CultoCast pelo primeiro ano. Deus abençoou e Estamos de volta no CultoCast, edição de aniversário, onde estamos recebendo as meninas do movimento Mulheres que Lucram. Hoje, vocês já viram aí que nós recebemos a Jennifer e agora nós estamos aqui com a Rejane Barreto. Ela que é profissional da educação física, que também é uma das palestrantes dessa terceira edição, onde ela vai estar falando sobre o movimento da mulherada. Seja bem-vinda, Rejane. Fala para nós quem você é, como você chegou nessa área de atuação e como você vai estar contribuindo para as meninas nessa terceira edição do evento. Olá, gente. Meu nome é Rejane, profissional da educação física há mais de 15 anos. Sou casada, sou mãe de 2, sou empresária e eu amo falar do movimento, né? Movimento é tudo aquilo que a gente move ou tira do lugar. Então, falar da atividade física hoje nessa sociedade, né, que precisa mexer com a cultura e com a base de um conhecimento tão sólido que é fazer com que as pessoas tenham interesse de se movimentar, mas acaba sendo difícil porque as pessoas interligam uma ponta e a outra onde não tem um real destino de informação, né? Hoje o que é atividade física nessa sociedade que a gente vive? É somente o mover? É somente o buscar o corpo perfeito? Ou é somente buscar o seu bem-estar? Para mim hoje nessa carreira de 15 anos é buscar o bem-estar. Que as pessoas quando entram num local, seja uma academia, seja um clube, seja qualquer área que envolva o esporte, lógico que ali vai ter um objetivo final, né? Seja ligado à estética, seja ligado a uma prevenção, seja ligado a um fortalecimento, mas hoje conhecendo 99% dos meus alunos, eu vejo que é um trabalho mais mental. Perfeito. Porque às vezes a pessoa entra ali, ela não está nem ligada àquele corpo perfeito, mas de sair da sua casa para poder estar ali com a vivência de outras pessoas. E aí, quando ela vai buscar isso, eu acredito que no final de todo o contexto, ela trabalha algo que ela não imaginava. Eu vou para a academia para ficar totalmente fitness. Lógico que isso existe um conjunto. Alimentação, esforço diário. Mas se você não nivela a sua mente, você nem chega naquele lugar. Você trouxe um ponto que é interessante a gente dar uma pincelada um pouco mais. A cultura, eu acho que realmente é um ponto que precisa ser trabalhado. E, ao meu ver, todos os profissionais poderiam trabalhar dentro das suas áreas, obviamente, trazer esse ponto, né, de mudar a cultura, principalmente mudar a cultura com relação à percepção do porquê, no seu caso, da educação física. O porquê da educação física? É só para ter o shape legal? Não, é como você falou, né, a questão da saúde, do bem-estar e do modo geral. No seu caso, hoje, né, dentro da sua área de atuação, com essa experiência que você tem, qual é o maior desafio hoje para trazer essa questão da cultura voltada para a educação física, mas visando, sim, o bem-estar? Eu acredito que é a valorização mesmo, né? Porque não querendo entrar, mas quando você entra num fator da cultura, da falta de conhecimento, até mesmo na parte política, não envolve que a sociedade ela tem que gastar mais, mas não é gastar numa parte financeira, é gastar o que realmente a gente tem. E não engloba até isso dentro da escola, isso tem que ser raiz. Hoje, voltando para a educação física da licenciatura, que sou licenciada, a gente não vê, né, os adolescentes enganjados na prática da atividade física, são poucos. E aí tira o direito daquela crença do início, que é onde o momento que a criança tem que aprender, e ela cresce sem essa cultura, se torna um adulto que acredita que não é importante estar dentro de uma prática de atividade física, porque isso tem que ser construído na base. Desde cedo sempre eu gosto da atividade física, sempre eu fui aquela menina que era um menino, como as pessoas falavam, mas eu gostava do movimento, então acho que é por isso que eu estou hoje, eu escolhi a educação física, porque eu sempre tive professores, né, porque foi a base principal, que me incentivou a estar dentro do movimento. Quando eu estudava no Ateneu, eu tive professores maravilhosos, né, hoje você até me trouxe a infância aqui, a lembrar coisas passadas, eu acho que é muito bom, o professor Batata.
ele me incentivava a fazer tudo lá naquela escola. Então, tudo que foi de esporte, tudo que foi de brincadeira de rua, eu consegui fazer. Mas nossa geração realmente foi uma geração maravilhosa. Maravilhosa. Viu? Brincar de queimado, de pimbarra, bola de gude. Eu gostava de brincar de bola de gude. Com Inclusive, dei uns certeza. cascudos nos meninos aí que batiam nos meus irmãos para roubar as bolas de gude. Mas enfim, essa Anne não existe mais. Mas realmente, sabe, Rejane, você trouxe um ponto aí. A nossa geração, ela teve essa orientação, teve os professores, a participação, né? Até porque, infelizmente, isso aqui acaba tirando, né? Isso. Roubando esse desejo de interagir, de ter uma atividade. A tecnologia, ela trouxe pontos positivos, mas também nos deixou um pouco mais acomodados. Negativo. Né? Deixou esse ponto negativo. Mas e as meninas do evento? O que é que as meninas do evento, elas vão... O que é que elas podem esperar da Rejane nessa entrega no dia 21? Então, nesse movimento, quando fala lucra, as pessoas entendem que lucrar é somente numa parte financeira. Acho que lucrar é numa parte espiritual. É de dentro para fora. Quando você entra no encontro, quando você entra dentro do encontro, que reúne várias mulheres com várias informações, que aqui nesse momento a gente foi várias informações que eu já fiquei ali sentada só aprendendo e ouvindo, né? Você e Jennifer falar. Então, quando a gente se reúne em um lugar, como Jennifer falou, a praia é um lugar soberano que ele traz paz e tem informações concretas ali validadas que vai fazer com que você não vai entrar, mas vai sair dali com a outra performance, com a outra energia, com informações que vai fazer com que amanhã você possa fazer diferente, porque a nossa vida ela é uma caixinha. Se a gente não tiver em movimento, indo de um lado para o outro, a gente estagna e aí é onde interliga a questão da depressão, a questão do que eu não posso, não consigo, e o conseguir é você se mover. Então, o movimento que Jennifer está fazendo, o lucrar, vai fazer com que todas essas participantes tenham um olhar diferente em cada áreas, né? E elas vão tentar se identificar ali, porque você pode ter vários conteúdos, mas você vai sempre ter um ponto-alvo que vai fazer com que você caminhe e faça diferença. Então, eu como profissional, né, da área, eu vou mostrar a importância da educação física, com certeza a importância do exercício físico, mas mostrar mais ainda que mover hoje, nesse mundo que a gente está, é o mais importante. E quando você move com amor, com certeza, com o tempero realmente verdadeiro nas coisas, você consegue sair daquele ponto de desequilíbrio e entrar no equilíbrio. Então, a atividade física, ela consegue lhe florescer de dentro para fora como uma nova flor. Perfeito. E assim, quando você traz aí a questão de cada uma receber de acordo, cada um vai se identificar mediante a necessidade, né? Vai ser várias palestrantes trazendo temas diversos, mas às vezes a conexão com o conteúdo vai estar muito relacionado com o que está gritando lá dentro de necessidade. E como a proposta do evento é trabalhar a parte emocional e mental das mulheres, para elas poderem empreender, mas com leveza, com bem-estar, esse ponto do movimentar é muito importante, porque é muito comum, né? Eu também sou mentora de mulheres, de empreendedoras. Eu também trabalho com mulheres há mais de 18 anos e uma das coisas que eu ouço muito é a questão do tempo. Mas eu não tenho tempo, né? Esse discurso do tempo. E aí a verdade não é a questão do tempo, é a questão da priorização, né? Foi como a Jennifer compartilhou comigo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver com a minha saúde em dia, como é que eu vou dar conta de tudo? E esse ponto que você traz do se movimentar é muito pertinente, porque é o seguinte: em casa, 10, 15 minutos que o seu corpo movimenta, já está ali trazendo, né? Trazendo equilíbrio, melhora a respiração, enfim. Fala um pouco sobre isso também, para que as meninas elas entendam que o básico funciona. Então, esse básico eu faço como uma matemática. Você trouxe a questão dos 15 minutos e a gente faz uma somatória. Se a gente entra em uma semana, numa rotina, aí de segunda a sexta ou sábado, né? Vamos priorizar o domingo como descanso. E a gente não consegue fazer uma matemática que durante essa rotina eu não consigo tirar 15, 30 minutos para mim. Vamos dizer que eu não estou vivendo nesse mundo só por viver. Porque quando você quer priorizar algo no seu tempo, que você precisa estar ali, por que você não consegue priorizar algo que vai cuidar de você, que vai cuidar do seu mover? Então, 15 minutos, 10 minutos faz muito importante, muito importante. Faz uma contabilidade. Eu fui 5 vezes para academia ou 3 vezes. Pronto, eu não consegui fechar 1 hora, mas eu consegui fechar 1 hora na minha semana. É melhor 1 hora ou é melhor 0?
Então é melhor sair do zero e começar a contabilizar esse tempo. Então, assim, eu acredito que a gente consegue. Quando a gente fala que o não ele atinge a gente. Quando a gente fala o sim, eu preciso fazer isso, eu preciso manter o meu ponto de equilíbrio, eu preciso colocar isso como ponto principal na minha vida, eu consigo. Mas se eu ficar na negativa de que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, realmente eu não vou chegar lá. É a questão da prioridade, né? Você entender que esses poucos minutos precisam ser prioridade para você e não utilizar do mecanismo da desculpa, né? Da falta de tempo ou da quantidade de demandas. Ela acaba não criando aquele espaço para esse momento tão importante para a vida dela, para que ela possa melhorar, inclusive, a produtividade, né? Com certeza, porque o nosso corpo ele tem um fator totalmente fisiológico, né? Se você não cuida desse processo fisiológico que você tem dentro dele, e as pessoas não entendem, né? Não precisam entrar na área científica e entender que a adrenalina que o nosso corpo move não é somente essa adrenalina da vida que a gente vive, mas é a adrenalina de cuidar do nosso ser interior, a gente não consegue sair da estaca zero. Então, eu acho que priorizar não somente tudo que chega ao seu lado ou de outras mulheres é importante. Mas você precisa querer, precisa se permitir a viver o que realmente a vida vem te oferecendo, porque ela vai mudando, as cartas vão mudando. Perfeito, perfeito. Você tem alguma outra mensagem que você pode deixar para as meninas, para que elas já se preparem para o que elas vão encontrar nessa terceira edição do evento? Com certeza. Se você ainda está em dúvida, né? Vamos lá, fideliza agora, vem com a gente, porque vai ser um momento único, né? De mulheres extraordinárias, onde vai juntar várias informações e fazer você sair dessa zona de conforto, ou melhorar ainda essa adrenalina que vocês vivem na vida e tentar manter um ponto de equilíbrio. Perfeito. Pois é, já sabem, dia 21 de março, a partir das 7 da manhã, vamos estar juntas na terceira edição do Mulheres que Lucram. Só que, segura um pouquinho aí, porque eu vou trazer daqui a pouco a terceira palestrante desse evento, que eu digo para vocês, eu já peguei aqui e tá sensacional. Então segura um pouquinho aí, que eu volto já com a Patrícia Afonso, que também ela vai estar falando do como ela vai estar entregando o seu conteúdo nessa edição do terceiro evento do Mulheres que Lucram. Voltamos já já. Parabéns ao CultoCast pelo primeiro ano. Deus abençoou e Olha eu aqui mais uma vez de volta agora para entrevistar mais uma das palestrantes da terceira edição do evento Mulheres que Lucram. Eu que estou aqui com a Patrícia Fontes, ela que é fisioterapeuta, já vi aqui nos bastidores um dos burburinhos do que ela vai entregar e eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não sei você, mas eu vou estar lá. Então eu quero desde já que vocês conheçam um pouco da Patrícia. Patrícia, muito obrigada, seja bem-vinda ao CultoCast. Prazer estar aqui. Mas me fala, você no caso vai ser uma das nossas palestrantes, né? Já falo nossa, como ó, já tomei posse, eita glória. Mas nos conta, quem é a Patrícia? Fala um pouco sobre você e de Então, como bora você lá. vai estar entregando lá no evento. Eu sou uma baiana que tem um coração sergipano. Eita. Eu moro em Aracaju já, esse ano vai fazer 30 anos. Vim para cá fazer faculdade, aqui constitui família, aqui constitui negócio. Eu sou empresária há 25 anos. Você é baiana de 26. qual cidade? Sou papajaca, eu sou de Itabuna. Eita, já estive lá em Itabuna. Minhas pérolas de Itabuna. Beijo. E aí, como uma mente muito inquieta, eu digo que eu empreendo desde a barriga da minha mãe. Eu vendia, minha avó teve uma loja de sapato, eu já botava os meus gibis no balaio e já vendia na loja. E aí, como mente quieta, eu acho que eu não só como fisioterapeuta, eu fui professora universitária há 21 anos, mas eu nunca gostei de ser rotulada e colocada dentro de uma caixinha. E aí eu quis, pós-faculdade, conhecer novas formas de entender como é que a gente poderia trazer saúde, não só através da fisioterapia do movimento humano, mas Perfeito. entendendo que a gente faz parte de um corpo, uma mente e um espírito. E aí eu fiz uma formação em 2017 da microfisioterapia. Quando a gente fala micro, as pessoas entram que eu vou estar fazendo fisioterapia de pedacinho em pedacinho do corpo, mas não é isso. A micro, ela vem da França e lá é a microquinesioterapia, que é o toque sutil, é curar através do toque.
Nosso corpo, ele guarda memórias, memórias de todos os traumas, de todos os eventos emocionalmente fortes que nós vivemos, ou até que os nossos tataravós, porque a gente traz ao longo da nossa existência, dos nossos antepassados, cicatrizes emocionais. Tudo que eles viveram de forte impacto emocional, seja fome, morte, tudo é uma memória que fica na nossa célula, que vai sendo passada de geração em geração. Eu brinco que quem não ganha, não herda dinheiro, herda essas memórias. Todos nós vamos herdar essas memórias. Perfeito. E às vezes nós não entendemos por quê. Uma enxaqueca, uma dificuldade para engravidar, uma depressão, ou até mesmo a ansiedade, que na sua fala, na entrevista com o Jennifer, você disse que 99% das pessoas têm ansiedade. Para nós da micro, 90% de todas as doenças, ela vem do emocional. Só 10% é físico, químico ou traumático. Toda doença, o meu professor francês, ele diz, o sintoma não mente jamais. Então, toda doença, ela não é um mal. O que a gente precisa desmistificar é que a doença, ela não é um mal. Ela só é apenas um alarme que o corpo nos traz, dizendo, ei, tem algo aí mal resolvido e que você precisa olhar, que você precisa sentir. Porque a doença também reflete aquilo que a gente não quis sentir. E aprisionou, colocou uma barreira. Eu digo que a gente coloca, vai botando proteções. E a gente vai botando proteção, proteção, proteção. Chega a hora que a panela de pressão estoura. E aí o que estoura vem em forma de sintoma. E o sintoma só é a raiz, a pontinha lá do iceberg. Mas a gente precisa investigar o que está por trás, por baixo. Perfeito. Você trouxe aí essas informações. Eu me lembrei do último evento que eu participei aqui em Aracaju, do José Roberto Marques. Sim. Né? Eu tenho algumas formações pelo IBC. E aí, no último evento, ele traz muito, né, dentro das teorias dele, ele fala muito sobre isso, né, porque é muito comum dentro do campo da psicologia, cada um traz os seus métodos, que defende algumas teses, mas é algo que eu acredito muito. Inclusive, é muito falado hoje sobre a fibromialgia, né? Só que você, com certeza, vai concordar comigo que é uma doença de caráter emocional. Total. Né? Só que aí as pessoas, porque agora, você agora tem um documento que lhe dá respaldo, mas não adianta você tratar os sintomas, né? Se você não tratar realmente a raiz do problema. Tem um outro curso que eu tô fazendo, que é voltado para o universo emocional feminino, que a gente utiliza muito esses estudos, essas pesquisas, justamente porque está lá, né? Está lá no sintoma, está lá na raiz, está lá no oculto. A gente ignora os sinais que o nosso corpo dá e não entende. Na verdade, ignora porque não entende, né? Não entende que porque isso tá no inconsciente. É porque está no inconsciente. A gente fala muito sobre isso, tanto com o Zé, como com ai, Jesus, a tutora do curso, a Rebeca, enfim. Tem todo um grupo de mentores que a gente estuda e todos eles trazem essa mesma teoria, traz essas informações e eu acredito muito nisso, né? E por que eu também acredito tanto nisso? Porque eu vivi experiências de caráter emocional que o meu corpo somatizou. E assim, quando eu fui aprofundar os meus estudos a respeito do caramba, como a gente precisa, como é necessário esse tipo de conhecimento para justamente a gente curar por dentro e essa cura lá repercute fora. Costurando essa coxa. É. Na sua primeira fala, você diz assim, a gente veio nesse mundo, não veio só para viver as felicidades, também viemos para ter atribulações. A fibromialgia, eu tenho uma formação chamada de leitura biológica, que é da medicina germânica. O que é a fibromialgia? Eu acho que quem está assistindo aqui precisa entender. Na leitura emocional do sintoma, ela só quer me dizer o seguinte, tudo aquilo que eu calei, tudo aquilo que eu reprimi, tudo aquilo que eu não me permiti externar. É como se eu botasse um arame farpado ao redor do meu corpo, da minha boca, dos meus ouvidos. Só que chega uma hora que esse arame farpado está doendo tanto, ele está apertando tanto, porque a gente vai colocando coisa para dentro, botando a sujeirinha para debaixo do tapete, e a sujeirinha são as emoções, que o corpo está dizendo assim, eu não aguento mais prender. E aí eu preciso ressignificar isso. Eu preciso liberar isso. E a microfisioterapia é a cura através do toque. Como a micro, ela tem uma origem da embriologia, da filogenia e da genética. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, nós temos tecidos embrionários, né? A gente está em divisão celular. O mesmo tecido que forma o cérebro é o mesmo tecido que forma a pele.
O mesmo tecido que está ligado à boca é o que está ligado a intestino e ânus. Só que com a divisão celular e o crescimento do bebê, a boca sobe, o intestino se distancia, mas o tubo é o mesmo. Então, tudo aquilo que eu engulo, às vezes eu consigo até engolir os sapos da vida que a gente Sim. engole para ser a boazinha, a síndrome da boazinha e tudo mais que a gente vai vendo. Eu preciso ser a boazinha para ser amada, isso vai me dar gastrite, isso vai me dar refluxo. E às vezes eu engulo, mas eu não consigo digerir. Ou então tá tão difícil que eu boto tudo para fora. Então, a prisão de ventre não é um sintoma simples. Eu estou literalmente enfesada. A diarreia está me dizendo, você está engolindo a conta-gosto, mas está precisando botar para fora. Então, veja, o corpo, eu digo que o corpo é um fofoqueiro total. E que as pessoas falam, como é que você sabe? Porque a gente divide e mata e eu sigo tecidos. Então, a micro, ela vai buscar a origem que está diretamente ligada a órgãos, tecidos, músculo, a parte do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, onde a memória, porque às vezes, um exemplo que eu vou dar, às vezes você vai dizer assim, eu tive um descolamento de retina, mas o descolamento de retina só é a pontinha que eu vou desvendar. E pode ser um aborto que tenha causado. Eu tive uma paciente que ela descolocou a retina e 15 anos depois ela teve uma reativação, que a gente diz que é o gatilho, né? Ela reativou uma memória. Isso. E na micro eu só identificava que existia uma diminuição da atividade de tecido de útero. E aí ela disse, há 15 anos atrás, eu perdi uma bebê de 6 meses no vaso sanitário. Foi uma informação visual muito forte para mim. Foi tão forte que ela não teve coragem de tirar a bebê. Ela ligou para o marido veio, foi ele que recolheu o feto de dentro do vaso sanitário. Ou seja, eu não quero ver essa informação. Quando eu me deparo com uma situação muito parecida, não precisa ser a mesma, o que está gravado na minha célula vai lá e diz assim, lembra daquilo que você viveu há 15 anos, o evento é tão forte que desloca a minha retina para que eu não quero ver. Só que o problema não era no olho, era algo que ela viveu há 15 anos. Você me trouxe aí, eu me lembrei de uma outra experiência que eu vivi nesse evento, a constelação sistêmica. Cara, aconteceu exatamente isso. Durante o movimento e se via lá, plá, plá, plá. Aí o Zé, tá faltando um filho. Uhum. E no final não faltava um, faltava 2. Eita, Lele. Aí encontrou esse filho, mas tá faltando o outro. E foi exatamente os 2 abortos. Gente, é incrível. Foi uma das experiências fantásticas. Eu trabalho com uma coisa chamada grade de lealdade familiar. Muitas vezes a gente não nasce na família por acaso. A gente não é o filho número 1, número 2, número 3. Cada um, o 10, o 20, seja o qual for. Nós viemos nessa terra com uma missão. Papai do céu bota a gente aqui, ó, você vai nascer em tal família, você vai ser o filho número 2. Você é filha que número? Eu sou a 1. Você é a filha número 1. A filha número 1 vem com a missão do liderar, do comandar. É regida pela energia do masculino, é da ação. Muitas vezes tem que ter cuidado, porque a mulher ela acaba se masculinizando demais. Eu vivi esse lugar. Eu quero tomar o posse do lugar do marido, de tudo mais, e isso a gente precisa ter cuidado. E na grande maioria das vezes, as mulheres filhas número 1, elas sofrem de enxaquecas, síndrome de mialgia do trapézio. Por quê? Eu não solto o controle, eu não posso. Ninguém sabe fazer o que eu faço. Aí vem as fadigas, Então, tudo isso é importante. Na minha avaliação, quando a gente fala, que a gente faz, é justamente a gente avaliar tudo isso. O que é que eu vou falar para vocês que vão estar lá com a gente nesse evento? Eu já vim em homenagem ao evento o azul. Por quê? Porque a gente só vai falar do que o corpo grava, é tudo aquilo que ele não soube expressar em forma de ações, emoções. Então, a gente vai estar fazendo, né? A gente vai estar batendo um papo para que a gente possa entender como é que as minhas emoções, elas diretamente estão relacionadas à minha saúde ou meu estado de doença. E não tem nada de errado ficar doente. É só o giroflex que o corpo deu, dizendo assim, ei, mulher, tem algo aí que você precisa resolver. Então, vai ser um bate-papo que a gente vai ter lá para gerar consciência, porque quando a gente gera consciência, a gente traz do inconsciente aquilo que nem a gente sabia que tinha para uma cura. E aí a Jennifer falou, por que a escolha desse local? Porque 99% não vive em estado de alerta, que a gente na área da saúde chama de simpaticotonia. Nós vivemos em estado de luta e fuga.
Por que que o mar, por que a areia, por que a natureza, ela é terapêutica? Porque a natureza, ela traz justamente o contrário de simpaticotonia. Parece palavrão. Parasimpaticotonia, quando eu estou no mar, o barulho da onda do mar, tudo é frequência, né? A frequência da onda do barulho do mar, a areia quando pisamos, isso altera a nossa frequência corporal. Isso diminui batimentos cardíacos, diminui nossa atividade cerebral, diminui pressão arterial. Então, ir para a praia quer dizer que diminui a pressão arterial, diminui o meu estado de alerta, faz com que eu entenda que ali eu não estou em perigo, pelo contrário, é um ambiente tão calmo, tão prazeroso, que isso me faz tirar de um padrão de estado de sobrevivência para um estado de viver em consciência. Perfeito, perfeito. Ai, gente, ainda bem que eu vou estar nesse evento. Ainda bem que eu vou estar nesse evento, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O papo que eu tô tendo aqui com a Patrícia já me trouxe aqui, ó, vários insights, como vocês puderam ver, né? Eu vivi algumas experiências em fevereiro de algumas imersões, inclusive teve uma outra imersão que eu participei, que eu também tive uma experiência da qual você citou, mas aí eu não vou falar mais nada. Vou querer que vocês estejam lá com a gente, para vocês também viver conosco essa experiência. E ó, já eu vou trazer a última palestrante dessa terceira edição. Então, segura só um pouquinho aí, que daqui a pouco eu vou estar recebendo a Elaine Pereira. E ó, já vá agendando bota na tua agenda, dia 21, a partir das 7 da manhã. Você já viu aqui, né? Você já viu que a Patrícia falou sobre estar na praia. Gente, vamos aproveitar, né? Pegar aquele solzinho, aquela vitamina D e trazer realmente assim a energia, né? Trazer aquela frequência para poder recuperar o equilíbrio emocional que a gente precisa. Voltamos já para a parte final do programa de hoje, recebendo a Elaine Pereira. Voltamos já. Parabéns ao CultoCast pelo primeiro ano. Deus abençoou e Estamos de volta para a parte final do programa de hoje, onde estou recebendo as meninas do evento Mulheres que Lucram, que vai acontecer no próximo dia 21 aqui em Aracaju. E agora eu vou estar com a Elaine Pereira, ela que é neuroterapeuta. Vocês já perceberam que esse evento vai vir uma pegada daquele jeito, né? Então já sabe, por favor, eu vou estar lá e eu quero que você esteja também, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu já ouvi aqui desse grupo de mulheres, o que elas vão estar entregando. Se você não for, só você não vai. Fala, Elaine, seja bem-vinda ao CultoCast. Fala um pouco da sua área de atuação, como você chegou nesse caminho e qual expectativa e o que as meninas podem esperar da sua entrega nesse evento. Pronto, então, me chamo Elaine Pereira, né? Sou neuroterapeuta e vou te dizer uma coisa, eu cheguei nesse caminho através de traumas pessoais. Né? Então, eu costumo dizer que além da ciência existe a vivência. Perfeito. Então, assim, não tinha como não ser a neuroterapia, né? Entender a parte da parte neurológica mesmo, porque muitas mulheres acabam se sobrecarregando, né? Tem uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga neurológica mesmo, né? E vive ali com o sistema simpático o tempo inteiro em alerta. Né? Então, vive em alerta o tempo inteiro, vive um trauma presente. Eu costumo dizer aos meus pacientes que quando não se trata o passado, né, nós não vivemos um presente, nós vivemos o passado. O passado ele fica ali no presente. E aí o presente, ao invés de ser bem elaborado, quem está sendo elaborado no momento é o trauma. E aí essa sobrecarga ela só aumenta. E em muitas das vezes, quem age no momento não é o presente, não é a mulher do presente, é a mulher do passado. É a mulher, o trauma da mulher, né? Isso, é a criança do passado. E muitas coisas são decididas, né, e levadas para frente, não com a mulher, mas com a criança interna, que precisa resolver um passado. Mas você começou a sua jornada já como neuro, ou você passou por algum outro processo de transição, entrou... Conta aí um pouquinho para nós. Com certeza, passei sim. Primeiro eu fiz a pedagogia, né? Depois eu fui para psicopedagogia. E ali trabalhando com crianças, eu disse, não, preciso agora também compreender um pouco mais sobre família. E aí eu fiz a orientação parental.
Após a orientação parental, eu percebi que eu precisava ir mais fundo. Então, eu fiz a neurociência. Sou especialista em neurociência. Então, hoje eu sou especialista tanto na terapia da aprendizagem quanto na terapia emocional. Né? Especializada, focada também na reorganização emocional de mulheres. Legal. O bom é que, assim, o grupo em si tem tudo a ver com o movimento, né? Com o projeto que eu desenvolvi, o método Cíclica, que está exatamente dentro dessa proposta, né? Sim. Trazer essa reorganização emocional. Só que aí, nesse caso, eu utilizo como base, como a bússola para esse conhecimento, para essa reorganização, o ciclo menstrual. Mas aí me conta, qual é a experiência que as meninas vão viver com a sua entrega? Normalmente, quando eu vou para entregar, eu não gosto muito de entregar o hoje. Eu gosto de trazer um pouco sobre o ontem. Né? Porque o passado mal resolvido, o futuro não decidido. Né? Essa frase eu ouvi o mês passado. Você esteve lá, né? Você esteve lá. Isso mesmo. Então, eu gosto um pouco gosto de trazer essa consciência, sabe? De algo que não foi resolvido. Perfeito. Porque é a falta de solução do passado que traz o problema do presente. Ótimo. E aí o direcionamento para o futuro acaba ficando Fica confuso, complicado, né? Fica distorcido. Essa frase do Márcio, né? Inclusive eu comprei o livro dele, tô lendo, tô fazendo uma curadoria com esse livro, né? Do futuro não resolvido. Cara, quando você... E foi como a Patrícia, ela trouxe, né? Gente, quando a gente entende que os nossos ancestrais, a gente vem carregando coisa lá de trás, ou seja... Um passado não resolvido da minha tataravó pode estar impactando na minha vida atual e eu totalmente perdida, sem saber como fazer. E eu acredito muito que esse evento realmente, Jennifer está de parabéns, porque ela entendeu, e eu estou falando isso como profissional da área, né, porque eu também sou da área de desenvolvimento humano há 13 anos, e assim, ela entendeu o que a mulher de Sergipe... O que a mulher de Sergipe está precisando. Sim. Inclusive, eu desenvolvi um trabalho agora, estou montando justamente porque eu entendi o seguinte. Nós somos 34% de mulheres que estão à frente de negócios e que está totalmente, sabe, desconectada primeiramente consigo mesma. Por quê? Porque está sempre focada no negócio em si. Consequentemente, vem todas essas confusões, essas doenças que se psicossomatizam no corpo, na mente, coisa e tal. E aí, esse grupo que a Jennifer montou para esse evento, hashtag tá de parabéns. Tá de parabéns. Como eu falei, se você não for, só você não vai. E é muito interessante porque, assim, a maioria dos traumas também, eles não acontecem como depois do nascimento, né? Muitas pessoas têm traumas ultrauterinos, medos ultrauterinos. Perfeito. E carregam malas que não são suas. A epigenética fala sobre isso. Andam com cargas emocionais que não são suas. E muitas das vezes são dos pais, né? E muitas das vezes é da mãe que sofreu quando ela ainda estava na barriga da mãe. Isso. Então, esses traumas são traumas ultrauterinos que precisam ser tratados. A epigenética fala que a partir da concepção, se foi um processo traumático, a criança ela vem carregando isso. Então, assim, vai ser muito importante essas abordagens, como a Patrícia falou, para trazer consciência. Elas precisam entender, caramba, isso pode ter acontecido, então agora eu vou me permitir, porque a partir da consciência ativa o gatilho da autopermissão. Peraí, se tem algo que não está resolvido, eu preciso me permitir a viver esse confronto para poder encontrar a cura. Tem algo mais que você quer partilhar conosco? Com certeza. Falando diretamente para mulheres empresárias, quando nós falamos em mulheres empresárias, nós lembramos de mulheres neuroadaptadas ao excesso, né? Então vem aí, de fato, um cansaço emocional. Um emocional sobrecarregado, porque essas mulheres já estão acostumadas desde a antiguidade, que a mulher tem vários sentidos e não dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quando o cérebro ele precisa de um foco, né? E de um direcionamento. Então, são mulheres neuroadaptadas ao excesso e que, com certeza, nesse evento, nessas palestras, vão receber, assim, uma demanda maravilhosa. Não somente uma orientação ou um conselho, mas, de fato, um direcionamento de como sair desse excesso, dessa sobrecarga emocional. Perfeito, perfeito. Gente, como eu falei,
essa edição veio com tudo. Eu acho que Aracaju realmente está precisando de um trabalho como esse, porque é algo que, se a gente não aprender a olhar para nós, né, de uma forma internamente, buscar lá no inconsciente o que aconteceu e o que esses acontecimentos tá trazendo para a nossa vida atual, os impactos positivos ou negativos. Se a gente não começar a resolver isso, né, tanto na área profissional, porque a proposta dessa edição, né, como eu conversei com gente no início do programa, não é trabalhar apenas aquela mulher que está ali focada no negócio. Primeiro ela tem que focar nela. Nesse momento é resgatar ela para que ela entenda. Ela estou inteira agora sim eu posso dar outros passos. Então realmente vocês estão de parabéns, sabe? Estou de parabéns. E assim, gente, eu sinceramente, estou encantada com o time que vai estar apresentando essa terceira edição. E, claro, como eu falei para vocês, eu vou estar lá. Vamos estar lá através desse movimento, levando aí conhecimento também com as meninas. Vamos estar lá também levando para vocês a Arte da Fé, né? A turma da GS também vai estar lá. E assim, cara, eu só posso dizer que o evento em si, ele tem, pelo menos assim, o spoiler que eu estou recebendo aqui, a proposta de trazer realmente o impacto, a transformação. Mas você precisa, primeiramente, tomar a decisão de estar lá, entre em contato com as meninas, tá? Vai lá no perfil, qual é o perfil do evento? Pronto, lá no perfil da idealizadora do evento, Jennifer Gates, vocês vai lá, clica lá no link, vocês vão ter todas as informações. E ó, além de você se permitir dar esse primeiro passo, tome a decisão de ir aberta. Esvazie sua xícara mental e emocional, porque não vai adiantar. O papo com você agora é como uma profissional da área. Entenda que não é sobre um evento, não é sobre uma manhã de lazer. É sobre você entender que você está indo em busca de se reencontrar. Se reencontrar. Então, faz o seguinte, dá o primeiro passo, se inscreve para o evento, e já toma a decisão de esvaziar de si mesma suas emoções, as suas crenças, daquilo que você acha que sei lá, não serve para mim. Vai servir para você. Então esteja lá conosco, próximo dia 21. Vai ser no sábado. O evento realmente, assim, a proposta do evento tá incrível. Vai lá no perfil da Jennifer, busque mais informações, já garante sua inscrição. E eu digo para vocês, semana que vem a gente vai trazer aqui um pouco do que foi vivido no evento. Se eu fosse você, para você não ficar naquele sentimento, aconteceu isso e eu não fui. Vai lá. Quero desde já agradecer a você que esteve conosco até agora, agradecer a turma da GS, agradecer o Instituto Arte da Fé que apoia nosso programa, agradecer a nossa equipe que está lá, mandando ver, e a você que está conosco até agora, e claro, a todas as meninas que estão aqui no estúdio, né, que trouxeram as informações, que trouxeram um pouco de como elas vão estar contribuindo nesse evento. E semana que vem eu espero vocês no nosso próximo programa, mas também espero você no próximo dia 21, na terceira edição do Mulheres que Lucram. Deus abençoe vocês e até lá. Parabéns ao